Oi, oi, gente, tudo bem? Vocês estão estranhando alguma coisa? Estamos em cenário diferente, tudo diferente. Pois é, com novo layout, com câmera nova, microfone, assim. Então, se as coisas não ficarem tão bem enquadradas e com áudio tão bom, é porque a gente está fazendo tentativas, mas acho que vai ficar legal. Enfim, estamos juntos novamente aqui no projeto Nós Três em Leitura com Gerlan e Guilherme, meus amigos. E a gente vai falar hoje sobre Novelas Trágicas do Marquês de Sade. Esse livro maravilhoso aqui, da Carambaia. Ele vem com uma luva, gente, linda. Vou mostrar, a luva está aqui. Linda, linda de viver. O projeto gráfico desse livro é incrível. Que mostra as ilustrações internas do livro, que são todas em 3D. Todas em 3D, da capa. Isso é bem legal, o trabalho que foi feito desse livro. O trabalho desse livro, o projeto gráfico dele é primoroso. Primoroso, muito caprichoso. E aqui a gente tem 5 contos. Fexalange ou Os Danos da Ambição? Faxelange. Eu só mudei a ordem das vogais, gente. Faxelange, obrigada, Gui. Ou Os Danos da Ambição. Florville e Curval ou Fatalismo. Laurence e Antônio, novela italiana. Ernestine, novela sueca. Eugenie de Franval, novela trágica. E depois vem 2 textos de apoio. Depois é o material de apoio. Isso. Ensaio, reflexões sobre os romances e um pós-fácil de André Luiz Barros, chamado Sade, mestre dos excessos e da apatia. Então, gente, vamos começar perguntando o que vocês acharam desses contos, então. Surpreendeu? Gente, quem era o Marquês no geral? O Marquês, um nobre francês que viveu durante 74 anos, exatamente no período do declínio da monarquia francesa, o início da parte republicana da França, que passou mais da metade dos 74 anos de vida dele em prisões. Sim. Por crimes de libertinagem, depravação. Marquês, ele é conhecido como o diabólico Marquês. Ele é capaz de ser censurado 150 anos depois da morte dele. E ele morreu em 1814. Então, nem tão longe assim, nem tantos séculos tem que ele viveu. Ele era completamente um personagem completamente fora do sistema, fora de qualquer tipo de padrão. Ele era completamente devasso, completamente até hoje, antissocial. Até hoje, quando se fala o termo sádico, isso se quer dizer exatamente por conta das depravações sexuais do Marquês. Só que a obra dele é muito vasta. A obra dele tem livros extremamente pornográficos, extremamente subversivos, extremamente onde as perversões são muito retratadas, como por exemplo 120 Dias de Sodoma, Filosofia na Alcova. São livros aonde essa faceta de perversões do Marquês é muito retratada. E ele tem livros como... não é o caso desse daqui. Não é o caso desse aqui. Esse aqui já é um contexto completamente diferente. Ele tem livros da transição, como a Justine, que é um livro onde os personagens são completamente devassos, mas ele tem umas discussões, uns embates entre moral e virtude muito ricos. Ele inclusive escreveu essas novelas. Aqui são 5, mas ele escreveu outras, além dessas. Aqui foram selecionadas 5. E ele escreveu justamente essas novelas na prisão, enquanto isso, ao mesmo tempo, ele estava escrevendo 120 Dias de Sodoma. Isso aqui são as outras obras do Marquês. Justine, um livro até relativamente pequeno, um pouco raro, Justine, ou Os Infortúnios da Virtude. E o outro, um livro gigante, que esse aqui já é bem carregado já, a história de Juliette, ou As Prosperidades do Vício. Na verdade, essas são 2 irmãs. Ele tem muito essa questão dessa crítica com a virtude. A virtude, né? O vício e a virtude, né? É essa a grande temática também dessas novelas aqui. E ele escreveu essas novelas trágicas com o objetivo de fazer um material literário
que fosse mais aceito socialmente, né? Que fosse melhor avaliado pela sociedade. Bem Ele visto. queria se firmar mais como um escritor, porque a obra dele, pelo grau de perversão que tinham os livros, pela filosofia hedonista que eles tinham, as obras dele tinham, ele não era muito bem ele não era conceituado como um escritor, ele queria ser conceituado como escritor. Então ele escreveu essas novelas, que na verdade são 5, mas eu conheço, e elas são chamadas, o título original não é Novelas Trágicas, o título original é Os Crimes do Amor. Está aqui no final mesmo, que é Os Crimes do Amor, Novelas Heróicas e Trágicas. E Os Crimes do Amor tem outras obras. Sim. Existe também A Dupla Prova, A Torre Encantada, D'Orgueville e A Condessa de Sancerre, que estão num outro livro que eu tenho em casa. É um livro de bolso. Ih, amigo, você não ia gostar, não. Livro de bolso. Gente, não gosto de livro de bolso. Vou mandar pro Caio de presente. A Condessa de Sancerre, então, é um personagem que lembra muito o personagem da terceira novela. A editora O pai pegou do- 5, né, dessas novelas e criou essa publicação. E é totalmente diferente do que das demais narrativas dele. O que se espera, Mais ou né? menos. Do que assim, se espera dele. Eu fiquei popularmente. bem É surpreso. é a faceta mais branda do Sade. A faceta Sade. mais Sade. É. A faceta mais pesada dele é o 120 Dias de Sodoma. O 120 Dias de Sodoma é ele na versão mais extremista, onde ele colocou a filosofia hedonista e as perversões e as depravações levadas às últimas consequências. E como foi feita uma obra cinematográfica, como popularmente, né, vulgarmente se conhece mais Pavorosa a obra. o Sade, cinematográfica, né, por filme esse assustador, trabalho. filme assustador. Quando a gente vê aqui Sade, você já pensa, o que eu vou ler? Mas aí a gente pega então esses contos e a gente vê o quê? Mulheres sofredoras, né, virtuosas, porém todas sofredoras, Todas vítimas do confronto entre virtude e vício. né, vítimas de homens, vítimas sociais. Para mim, né, que sou a única mulher aqui, foi muito difícil, apesar de os meninos também terem manifestado também um incômodo com essa Nossa, leitura, demais. né? Eu acho que o que mais me incomodou foi essa sensação de injustiça, porque quando essas mulheres, né, vítimas, né, de situações aqui da história do enredo, e falavam, porque eu vou para a justiça, eu vou pedir que algo seja feito, né, para desmascarar você, homem, marido que está fazendo isso comigo, ou enfim, em Não geral se é tinha marido, né? essa questão De justiça. feminina hoje em dia. A questão feminina, a situação, a condição feminina daquela época era muito diferente. Gente, que dificuldade. E elas se deixam mas ser a levadas, personagem né? feminina mais vítima Quando da você virtude que pensa em tem, algum momento é em a que Justine. essas mulheres dos textos, sabe, que elas vão tomar alguma atitude, aí vem de novo e elas se deixam levar. Isso A pra pers- mim, isso me incomodou bastante. A personagem do Sade, que é Sade. a mais do Sade, que é a mais vítima da condição desse embate virtude, vício e virtude, é a Justine, que vai ser objeto de um outro vídeo nosso. A gente provavelmente vai ler esse livro, Em breve. vai fazer uma discussão em breve, porque é uma parte muito rica da obra do Marquês. Esses livros são tipo uma espinha dorsal da obra dele. Mas em se tratando aqui desse, vamos tentar fazer passar rapidamente o que trata cada um dos contos, né? O primeiro, que é Faxelange, é uma moça que se casa, né, com um cara que ele se faz passar por um homem rico, mas na verdade ele, Um né? nobre, Um né? nobre se casa com a menina, Se faz de nobre pra conquistar a família. uma menina de Ela 16 anos. Ela era apaixonada por um trio, mas por cobiça ela acaba se casando com essa pessoa mais rica, Aparentemente rica, deslumbrada pela condição de vida que ela iria ter. Barão de Franlo, né, que seria Franlo. esse rapaz, e aí ele leva ela para uma viagem,
seria uma viagem para passar de 2 núpcias. anos. Logo depois de casado, ele leva ela embora. Isso. E logo assim, nas primeiras noites, ela descobre realmente a personalidade real dele. Isso, e ele era, gente, como vocês não vão... Agora a gente vai começar a dar spoiler, tá? Como esse livro aqui, ele não é um livro tão fácil agora de comprar. Consegue se comprar facilmente esse livro? Eu acho Não tão que- fácil. Ele eu acho que- consegue, mas ele como ele já é esgotado, é mais difícil. Consegue sim, ele se consegue na Carambaia, na coleção Acervo. A coleção Acervo. Então não vamos contar o final, tá, gente? Aí então... Não consegue essa edição nossa. Mas a edição Acervo, de capa preta, toda bonitinha. Eu não sei se ele ainda tem disponível na Acervo. Mas eu acho que alguns sebos e Mercado Livre também, esses sites. Então que não vamos hospedam. contar o final. O que acontece é que esse cara não era bem o que ela imaginava. E aí ela se faz, né? Ela acaba sendo vítima de uma situação aí que esse Os barão... danos que ela tem por esse equívoco, pela culpa. Na verdade, o que desencadeou a ruína da vida dela foi exatamente a cobiça. Pois é. Esse primeiro eu achei médio, né? Minha avaliação é que eu Eu não... achei mais fraquinho. Esse Né? eu não gostei tanto assim, não. Eu falei, O segundo foi o que eu mais gostei, gente. A história, gosto muito. né, de Florville. Essa história é do Senhor de Curval. O cara é um homem mais maduro já, tem 55 anos e tá procurando uma esposa. E aí ele, né? Tinha tido uma desilusão, tinha sido abandonado pela esposa e pelo filho. Isso. E aí ele acaba, né, que alguém apresenta a Florville, a senhorita de Florville, que já tem 36 anos para ele. Ele começa então a Uma mulher conhecê-la. encantadora, muito bonita ainda. Isso. E aí ela fala: você quer se casar comigo? Eu vou te contar então minha história de vida para você decidir se realmente eu sou Se vale a pena pra você. Digna. Se você é Merecedora. digna, merecedora. Dizia de portar seu nome, como ela disse. Exatamente. E aí, todo conto, praticamente, é um relato dela contando a história de vida dela. Então, ela tinha sido uma mocinha, uma menina, que perdeu os pais, foi criada por um homem bacana, né, que resolveu criá-la. Esse homem, com receio de que fosse julgado mal pela sociedade quando ela ficou uma moça, ele mandou ela para casa da irmã dele. Só que essa irmã era uma mulher Completamente mundana e uma cafetina, meio cafetina. Isso. E aí essa mulher recebia homens em casa e acabou agenciando, né, a Florville para um rapaz, né? Militar. Isso. E aí esse rapazinho, né, era um jovem, e a Florville, na minha opinião, acabaram se apaixonando, né? Foi uma relação adolescente, digamos, mas ela engravidou. E aí dessa gravidez ela teve o bebê, o rapaz pega esse neném, leva embora e ela fica sem o bebê, e aí volta da casa dessa mulher, vai para casa de uma outra mulher muito virtuosa. E aí, gente, dessa trama começa um quebra-cabeça, um intrincado de histórias não muito surpreendentes, porque eu acho que esse não é o objetivo do Sade, né? Não é nos surpreender, mas de certo modo tem uma certa... Não é que surpreenda, mas tem um jogo de acontecimentos e o final é super dramático e eu amo esses finais dramáticos. É completamente trágico. Ela é vítima do fatalismo. Na verdade, o final é intrincado e envolve uma série de eventos como matricídio, fatricídio, incesto. Exatamente. E gente, pra mim isso aqui tem uma possibilidade de avaliação psicológica também dos acontecimentos. Eu gostei muito. A forma com que é montada a trama nessa segunda foi muito bacana. Pra muito se chegar a esse final intrincada. mesmo. É a mais intrincada de todas as histórias. Ela é muito, no final, como ele consegue encaixar as peças de uma forma que dá aquela situação, aquele final trágico, aquele final completamente intrincado, atípico, onde todos esses crimes de ordem moral são cometidos e são cometidos fortuitamente. Eles não são crimes intencionais, é o fatalismo mesmo. Na Das verdade, situações. o nome do livro
o nome do conto é exatamente Florville Corval ou o fatalismo. É o fatalismo. E tem uma questão muito assim, que esse conto ele fala mesmo das coincidências, né? Do acaso, né? Tem uma coisa do acaso aqui que eu achei interessante. A terceira é romântica e shakespeariana. Isso. Ai, você quer falar um pouco dessa questão? Deixa eu dessa ver lá que a relação? cara dele. Não. Ele gostou dessa relação com o Eu Shakespeare. eu gostei da trama das famílias, né? Se fala de duas famílias, são italianas, né? Os Médici e os Strozzi são famílias conhecidas historicamente. E gostei, eu achei muito romântica, eu tive essa percepção de pensar que se assemelhava muito a Shakespeare, pra mim. De um modo geral, a forma com que o Sade escreve, ele tem aquela teatralidade, né? O drama, os floreios, lágrimas, joelhos. O vocabulário e a prosa da época. E aí eu comecei a achar que tinha muito de Shakespeare nessas novelas. E eu contando isso pra eles o tempo todo, eu falando, gente, eu tô vendo muito de Shakespeare nisso aqui. São momentos históricos muito distintos, né? Shakespeare 1500, né? É 1500, né, meu bem? 1500, Shakespeare. Isso aqui já é 1900. Mas acho que pode ter de referência, 18, sabe? 19. Então, Acho que pode ter de referências. E aí eu fui pensando o que o Gerland tava vendo Essa de Shakespeare. escrita muito Olha, cheia eu de floreios. enxerguei Eu na acho- terceira história somente, nas outras não tem não. Eu Nossa, acho que gente, o que é. esse povo chorando o tempo Isso. todo, muitas lágrimas, muito amor, muito sofrido. A terceira realmente ela lembra um pouco tipo um João Romeu e Julieta, ela é um pouco shakespeariana a terceira história. Agora, as outras não, as outras histórias não tem nada a ver. Eu acho que o que ele viu de semelhança é essa dramaticidade, Claro. né? Esse exagero de emoção. Nossa, e que exagero. Né? O Eu acho que é exagero isso. chega a me incomodar. A terceira história é a mais romântica delas todas. É a transição exatamente da escola, a transição para a escola romântica. Ele é um livro que o Marquês mais se aproxima da escola romântica. É um Todos os males do casal. mundo, sofrimento. É um casal apaixonado, Jovem. jovem, e um pai que quer separar, um pai do rapaz quer separar esse casal. Então, tem 6 personagens na história. Primeiro, O Carlos, o que é o pai do menino. um rapaz extremamente virtuoso de uma das famílias que lutavam pelo poder em Florença, naquela época da dinastia dos Médicis. Sim. Um rapaz extremamente virtuoso, o pai completamente devasso, um tio virtuoso que era o chefe da família, a noiva do filho que eles queriam casar, que era uma menina extremamente virtuosa e linda, uma menina de 14 anos. A Lawrence. Que me lembra bastante Julieta, de Romeu e Julieta, porque Julieta tinha 14 anos. E aí vem os personagens paralelos. A criada, devassa e completamente Manipulada pelo Manipulada. Carlos, que é o pai. Ambiciosa. E o pajem, ambiciosa. sem princípios. E o rapazinho meio deslumbrado, o pajem meio deslumbrado, que era completamente adaptável a qualquer situação. Que é Vendido, ambicioso vendido. também. É. E aí esse pai, né, fazendo uso desses dois empregados, né, ele aproveita que o rapaz tem que ir para a guerra, nessas guerras de família, nessa situação política complexa que a cidade de Florença e a Itália em si passava na dinastia dos Médicis. Ele se aproveita disso e tenta. Ele tem uma paixão platônica e um furor pela Nora, que é uma coisa impressionante. Ele tenta seduzir a menina e não consegue de jeito nenhum. Tenta de um lado, não consegue. Tenta arrumar esse pajem, agenciar esse pajem para virar um amante da menina. Não consegue, porque a menina é incorruptível. Exatamente. Aí ele acaba rolando uma situação em que... Mas o interesse dele separar o filho dele dela era um interesse... puramente sexual. Eu achei que era um interesse, que foi o que eu fiquei me perguntando. Em dado momento, tem aqui a explicação, que o interesse era econômico. Ele queria que o filho se casasse com uma outra família.
num dado momento ele diz aqui. Eu acho que era o irmão do Carlos, ele tinha a pretensão de levar o menino a ser rei, não era isso? Era. Isso, só que o pai não queria isso pro menino. E aí tinha essa Lawrence, que era prometida ao menino, né? O Antônio, que era o filho dele, ele ia pra guerra junto com o irmão do Carlos. E aí a Lawrence ficava sob proteção do pai do menino. Ela ficou justamente sob proteção do homem devasso que queria Eu não ser sei se rei. tinha essa questão de conquista Não, também. eu escrevi aqui. Entendo agora o motivo pelo qual o pai quer desfazer o casamento do filho. Porque esse negócio, gente, ficou na minha cabeça, que eu não tinha entendido esse motivo. Mas aqui ele coloca que ele, então, queria o casamento do filho com outra pessoa, né? Que tudo isso era pra conseguir que o filho se casasse com outra mulher. Aí eu falei, agora sim tá explicado, porque... E já no final. No final, ele fica completamente alucinado pela menina. Ele tinha uma fixação na menina impressionante. Ele criou uma fixação pela... Mas o homem era um homem completamente sem princípios. E é o livro que tem aquele final assim, menos trágico deles todos. Essa é uma novela não trágica. A gente tem que correr agora para falar de Ernestine, que foi a preferida. Eu gostei mais. Que é a que eu mais gostei. Eu não. Eu amei Ernestine. Então, quer falar rapidamente, que a gente já está no finalzinho do vídeo? Ernestine é uma novela sueca. O personagem, que na verdade parece até ser o próprio Marquês, numa viagem à Suécia, ele vai lá para aqueles confins da Suécia, uma cidade que é completamente subterrânea, tem umas minas subterrâneas, e encontra lá um cara que era preso da coroa sueca. E ele fica encafifado com aquele homem. Quem é aquele homem? De onde que tem ele? Aí o guia dele informa. Esse homem já foi um político muito importante na Suécia. Sim. Que está preso. Ele fala, nossa, isso. E o cara queria saber mesmo se ele poderia ser perdoado. Mas aí o cara fala, não, esse cara ele é vítima de crimes terríveis. E a gente nem começa imagina, a contar né? a história. Lá a história começa num vilarejo da Suécia, onde haviam 3 pessoas. Um rapaz que foi dado como filho adotivo de um comerciante muito rico. Depois que esse comerciante morreu, ele ficou trabalhando para a viúva dele, que era uma mulher nova e ainda bem fisicamente. Uma menina lindíssima, maravilhosa, descrita como a mulher mais bonita da Suécia. Era filho de um Todas as coronel. mulheres, gente, todas as personagens são Belíssimas. jovens e Descritas lindas. belíssimas. Jovens e lindas. Ernestine era. Aí a mulher... E vítimas, jovens, lindas e vítimas. O casal era completamente apaixonado. O rapaz e a moça completamente apaixonadíssimos e íntegros. Só que a mulher não era. A mulher era apaixonada pelo rapaz, queria porque queria desfazer o casamento. O casamento não. O relacionamento dos dois. E esse político vai um dia visitar lá a localidade onde eles vivem e se encanta, fica doido com a menina. Aí ela se une com ele para Isso, entendeu? Não sei se deu para entender. Para separar o Tem casal. uma senhora que tem um funcionário. E esse funcionário trabalha para ela e ela meio que cria esse rapazinho. Sim. E tem um passou senhor... a trabalhar com ela depois que o marido morreu. Mas Isso. ela é uma mulher que tem um desejos muito fortes. E ela acaba ficando obcecada pelo rapaz. Pelo ela rapazinho. quer se tornar, ela quer que ele se torne o marido dela. Quer que se case. E tem um senhor que tem uma filha, novinha também. Coronel. Esses 2 jovens namoram, se amam. Chega um político, que é esse político que tá aí, de quem ele conta, né? Sobre quem o Sade, ou o narrador, está contando a história. Sim. Chega a essa cidade, se apaixona pela menininha. E resolve, então, desfazer, acabar ele e a mulher com essa relação junto com essa senhora. Por quê? Porque ele quer ficar com a menina. Cada um quer ficar com um. E Cada um quer ficar com essa senhora aí, viúva, quer pegar o rapaz. Então, eles juntos, os pra coroas... tentar separar. Os coroas, né? Querem pegar os novinhos. Querem pegar os novinhos e
quem tá sobrando na história, né? E eles entram numa trama de Isso, de maldades, né? Uma trama de mentiras e maldades. calúnia, de mentira, de maldade, de uma manipulação muito grande para separar o casal. E esse... Só que as consequências finais são trágicas. Gente, porque esse pai tenta proteger a filha, mas tem uma relação de ambição. Uma relação de ambição, porque ele quer crescer, porque o outro lá, o político, né, promete várias coisas pra ele. Não, o político ele usa as armas que ele tem, a arma de sedução da menina. E O a pai da mulher, menina ela se usa deixa uma levar influência pelos que ela tem na desejos, pelos região. anseios dele também. Também. Não pensa muito no que vai acontecer com a menina. O pai é um pouco seduzido. O pai, ele na verdade, ele fica no Ele é um confronto. bom caráter, mas fica... Ele fica Se no deixa confronto. levar. É. Se Ele deixa fica levar. no confronto entre aquilo que ele pode ter no relacionamento da menina. Se a menina, por acaso, tivesse Ficasse um com o relacionamento político. com o político, e o que ele perderia se a menina seguisse o coração dela. Ele gosta muito da menina. Então, ele fica muito Ele dividido. fica O menino num fica numa impasse. tensão muito grande. Sim. Na verdade, ou entre ele seguir a parte que racionalmente seria o ideal e a parte que emocionalmente seria o ideal. É sempre muito difícil, porque são histórias de muita injustiça. Pra mim, a dificuldade de ter lido esses contos é que são histórias de muita injustiça. Mesmo que ao final tenha, assim, o último A única que, parágrafo. afinal, tem um O final último parágrafo feliz de redenção. é a terceira. Mas todas elas têm, assim, um finalzinho, tipo, alguém Tem uma foi redenção, preso, alguém... é. não sei o quê. Mas, tipo, Alguém que fazia as maldades se ferrou. Mas as Não. 3 últimas linhas, É. mesmo são- assim, pra mim não compensou. Não. Uma coisa da obra do Marquês nisso aí, que geralmente nesses livros, nessas novelas todas, é muito característica, é que o Marquês pune muito aqueles que são moralmente... Os que são personagens virtuosos. Moralmente... Não, ele pune os não virtuosos. Mas depois de colocar os virtuosos pra sofrerem Não, muito. sofrem Eles muito. sofrem muito. E no Isso final, é uma coisa que pro os leitor virtuosos irrita. também- os virtuosos também, no final, eles sofrem Todo as consequências. mundo se... Todo mundo Todo mundo se ferra. ferra. Todo Não, mundo. nada compensa. Nada compensa. Você ser bom não compensa. Nesse caso, não. Você- Mas essa Nesse novela caso, tem não. uma particularidade. No final, ela tem uma redenção. Lembrou até um pouco Os Miseráveis. Tem, essa quarta história tem uma redenção. Tem redenção. No final, é uma das únicas que tem isso. Só que, eu até coloquei aqui, exemplo de redenção. Mas, gente, pra mim foi bastante difícil ler essas histórias pela injustiça. Particularmente, não sei se foi a minha questão, mas o tempo inteiro eu falava, gente, mas isso é Em muito alguns injusto. casos, Mas o as histórias o do personagem Marquês que são era assim. mal, ele é perdoado. Nesse daí, por exemplo, o É. do político lá, o pai da menina aparece depois, no final. É. E aí tem todo aquele drama, meu Deus. Então, agora, pra gente finalizar, vamos falar da última história, Eugenie de Franval. Quer das explicar? melhores. Então explica, amigo. Faz, é. Vamos lá, gente. Essa é a novela mais atípica do livro. Enquanto as outras são num estilo mais romântico, essa é que o Marquês mais se assemelha, mais se aproxima do estilo dele, Dele. da outra faceta dele, que é a faceta mais voltada para as perversões, mais voltada para a filosofia hedonista. É a história de um cara, de uma pessoa, um homem rico, com muitas riquezas que vieram de herança, que se casa por conveniência com uma mulher linda e virtuosa, como todas as mulheres dele são. Lindas e virtuosas, todas elas, e do lar. Então, esse casal tem uma filha, exatamente Eugenie, mais linda ainda do que a mãe, em que o pai, simplesmente, numa uma personalidade completamente dominadora, ele avoca para ele completamente toda a criação, toda a atenção, toda a Afasta a afeição menina da menina, mãe, né? e de uma tira- certa forma ele aliena, faz uma alienação maternal com a menina. Ele aliena a menina da mãe completamente. A mulher é completamente submissa, como muitas das mulheres do Marquês são, a grande maioria, na verdade, a personalidade submissa ao extremo. Ela sofre muito, mas ela se submete a isso. Ela tem uma mãe que é a personalidade que é tipo assim, a sogra mesmo. A mulher realmente se envolve
mas é uma sogra do bem. É uma das personagens mais íntegras que tem no livro, é exatamente a sogra. Eu gostei muito. E esse pai, esse relacionamento do pai com a filha, adquire a faceta mais chocante do livro. Esse é o incesto, ponto mais né? pesado. Se torna um incesto. É. Porque ele seduz a menina, ele tira a virgindade da menina e ele acaba tendo uma relação marital com a própria filha. As escondidas. Eles se apaixonam. A filha, né, seduzida pelo pai, tem naquele pai a figura, né, de idolatria, né, porque tudo que ela vê na vida é aquele dela. homem, Isso. né? A figura paterna nesse livro, ela é deturpada. A menina, ela é totalmente condicionada pelo pai a assumir uma personalidade não de filha, mas de esposa do pai. E eu achei interessante, né, que ele, desde que ela é pequena, desde que ela é criança, ele condiciona ela a isso. ela não chama ele de pai, ela chama ele pelo No amigo, nome próprio, amigo. Amigos, eles se tratam como amigos. Como... Ela não é condicionada para ser filha dele. E é ela então passa a odiar a mãe, porque a mãe tem o lugar da esposa do pai, tem alguma ela atenção. quer o lugar da mãe. Exatamente. E aí cria-se toda uma trama, né? E o pai incentiva isso. Cria-se toda uma trama, então, para eliminar essa mulher, uma mãe que no momento que descobre essa relação, quer dar fim a essa relação do marido com a filha. É a sogra. Que a mãe é a figura que tá atrapalhando aquela relação ali. Na verdade, a mãe ela só tá querendo consertar, colocar tudo em ordem ali e acaba sendo odiada pela filha. A mãe, ela quer, como se diz, ela se choca com aquilo. A mãe Sim. e a avó. A avó é a primeira pessoa que percebe alguma coisa errada nisso aí, porque a avó é muito perceptiva. E elas tentam, de todo modo, tentar Consertar reparar essa situação. Exatamente. Só que o pai e a menina, eles são completamente ardilosos, são pessoas sem nenhum tipo de princípios, e eles tentam manchar a reputação da mãe. Só que a mãe também, como a menina da terceira história, ela é incorruptível. Gente, é isso. Falamos em grosso modo as 5 histórias, né? Acho que vale super a pena. Se vocês tiverem oportunidade Também de essa ler. história tem um final de redenção, mas não ficou muito É bom convincente, ficar né? dando uma olhada aqui, né? Pra gente ver se não vai. Tivemos alguns probleminhas técnicos, tá, gente? Então, se vocês virem algum probleminha aqui na edição, é porque estamos Não, faz parte, com um novo faz parte. formato. Um novo experimentando. Um novo formato. É um Faz plano parte. piloto. Mas deu certo. Então Deu é certo. isso. Esse foi o livro, então, de novembro. E em dezembro, Nós vocês nos aguardem. Fazer uma puta leitura. Tô muito feliz com a escolha. E é isso. Aguardem que a gente volta em breve. Aqui ficou nossa resenha do Marquês de Sade, novelas trágicas. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Não, eu não tô nem vendo. Você sabe que daqui E eu, sem aqui? óculos eu não enxergo. A pessoa tá toda arrumada da cintura pra cima e com o pé descalço. Todo mundo, né? Gente, Violeta vai aparecer no vídeo no meu copo. Sobe, Violeta. Ela Val, vai Violeta, derrubar. não. Tem que Aí não. tirar ela. Aqui, Violeta, vem cá. Peraí, Violinha, não faz isso não.